vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Lembrando sempre do curso de astrologia, vai começar agora dia 2/7. Você quer aprender isso de uma maneira diferente? Você quer colocar isso na sua vida? Porque a astrologia tem que colocar na vida, no dia a dia, não apenas ficar falando sobre astrologia. Falar sobre astrologia é a mesma coisa que eu ficar falando sobre qualquer assunto. Lembrando também que eu irei, começando os cursos, eu irei então terminar as leituras de mapas astrais individuais, Eu vou ficar apenas com as constelações e algumas orientações vocacionais. Os mapas eu vou então terminar. Então esse é um recadinho que eu dou pra vocês. Eu vou fechar agora esse mês. Eu não vou mais fazer. Meu foco vai ser trabalhar a música, vai ser trabalhar a astrologia e vai ser trabalhar também os grupos, tá? Porque é a mesma energia que às vezes a gente direciona para 10 pessoas do que direciona para uma pessoa só. A gente tem muitos assuntos em comuns, então a gente tem que utilizar a energia de uma maneira inteligente. Então, gente, para quem quer fazer o curso de astrologia, é só entrar aqui nas descrições, mandar um e-mail, que a turma já está crescendo, já está fechando uma turma e a gente vai então com ela aprender cada vez mais. E hoje o vídeo eu vou falar de um assunto sério, de uma maneira um pouco sarcástica, porque não capricorniana, que é qual é a função da astrologia. O meu primeiro vídeo eu coloquei o que é um mapa astral, sempre de uma maneira tímida, dá pra perceber, né, gente? Toda contida, de uma maneira tímida, porque a gente ainda tá no começo, é sempre assim, gente? Por isso que tem que começar a fazer, Eu sempre cutuco vocês para que vocês possam fazer. E qual que é a função da astrologia? O que é astrologia? A gente tem que ir, gente, na base das palavras, Lembrar sempre que uma palavra, tanto dita como escrita, ela é o espírito condensado. Então, astro significa estrelas, significa consciências, significa planetas, e logia é o estudo. Nós somos, no caldeirão da bruxa aqui, Então, quando a gente nasceu, nós temos, então, o temperinho de cada um desses, ou planetários, planetas ou consciências. Nós somos a projeção deles, E a gente tem que relembrar eles, porque na verdade eles também somos nós, Então a gente tem que, então, sair da dualidade para a unidade. Então a função da astrologia é a construção de si mesmo. A astrologia, E eu vou comentar assim pra vocês. A astrologia, ela vem, de muitos e muitos tempos atrás. Astrologia, se a gente for pegar também a questão da astrologia maia, do oráculo maia, vem lá desde a época da Atlântida, E aí o que acontece é que ela era uma ferramenta, ela foi utilizada, para que a gente pudesse cada vez mais nos encontrar como self, como Deus essencial, como essência. Sabe tipo telefone sem fio, gente? Então a gente sempre lá, a gente estava lá, todo mundo na Atlântida, todo mundo na paz, aí do nada começou uns burburinhos, e aí o que acontece que é telefone sem fio. A astrologia foi passando pela história, e hoje a gente vê uma astrologia nada a ver com a astrologia, original, a essência da astrologia. E é importante a gente falar da essência da astrologia, porque não tem fundamento a gente mostrar a astrologia assim. Eu vou ficar com aquele menino? Por que ele não gosta mais de mim? Eu vou ficar rica? O que eu vou fazer? Eu vou ser famoso? Eu vou ter sucesso? A astrologia não é pra isso, gente. A astrologia não é pra isso. E a astrologia, ela também não é uma coisa determinada, determinista. Ela não é, A astrologia, ela é plástica, ela é mutável. Tudo vai depender da sua consciência. Se eu chegar pra uma pessoa e falar assim, tu é sol, um leão, e ela acreditar que ela é sol, um leão a vida toda, acabou a consciência dela. Nós somos 12 signos, nós somos o todo. E a gente tem que trabalhar este todo, apesar do mapa natal que trouxemos, Porque na verdade mapas astrais, a fotografia do céu, ela ocorre a cada segundo. Então, ou seja, a cada segundo a gente tinha que estar diferente. Vocês entendem a movimentação? Então, tchuc, tchuc,
Então, a cada segundo é uma respiração, a gente tinha que estar respirando um ar novo, tirando o ar velho. A astrologia, a base da astrologia também é isso, é vida. Então a astrologia não é crença, a astrologia ela é ciência das estrelas, né? Então, como o próprio nome diz, a astrologia é os estudos das estrelas, o estudo dos astros, o estudo das consciências que habitam dentro de nós e que a gente tem que ir acessando. Então, lembrando sempre que eu já fiz vídeos, desde o nosso chakra básico até o nosso chakra coronário, cada chakra a gente tem então um planetário, né? E quem sustenta tudo isso, os 7 planetas, é uma trindade, que é a oitava superior, né, desses 7. Então tem uma trindade em cima de mim, tá? Eu tô colocando mais ou menos assim só pra vocês entenderem, mas não é assim não, tá, gente? Só pra vocês compreenderem. Então existe uma trindade em cima de mim, que é Deus, que são os 3 planetas transgeracionais, que é Plutão, Netuno e Urano, que eles que dão a base, né, na verdade, para essa experiência. Então, ou seja, eu tô com um engasgo aqui, gente. Então, ou seja, o que acontece? Eu tenho que usar isso aqui para sabedoria, eu tenho que usar aqui para o crescimento de mim mesmo, para a construção de mim mesmo. A gente tem dois aspectos, a destruição das crenças, a destruição, a reconstrução, o desconstruir de uma personalidade que não sou eu, então, ou seja, eu não sou a Marcela, né? Mas eu utilizo a Marcela para que eu possa estar no mundo, né? Então o que acontece? Para que a gente possa sair do pessoal, que são os 7 primeiros signos, e para o impessoal, que é o universal, que é aquilo que não cabe mais de acordo com a personalidade, daquilo que é pessoal, daquilo que limita. Então, a astrologia não é crença. Se fosse crença, gente, eu não viveria astrologia e eu não veria astrologia. A gente tem que ver a astrologia, né? E aí a gente tem que lembrar das pirâmides. Se quer estudar astrologia, estuda as pirâmides, né? Para vocês verem como, e lembrando sempre que as pirâmides, aquelas principais, as 3, uma do lado da outra, que são as lisinhas, elas vêm desde a época da Atlântida, não vêm da época do Egito, né, que colocam, né, dessa época que falam aí 10.000 anos, ela é muito mais antiga do que isso. E aí vamos lá, né, lembrando que a pirâmide, ela é sustentada num quaternário. Então a gente tem as 4 bases e a gente tem as 4 pirâmides, né? As 4 faces triangulares. Então a gente tem o quê? Os 4 elementos e as 3 energias gunas, que isso que gera uma pirâmide. Quando eu faço uma astral, eu falo isso pra vocês, né? Quando a gente olha então a pirâmide de cima, né? Ela é muito interessante porque a gente está vendo então um pontinho que é o ápice. Então a gente tem os 4 elementos, esse pontinho que é o ápice é onde a gente tem que chegar, que é o que? É o equilíbrio entre os 4 elementos, né? Ou os 4 elementos, lembrando que os 4 elementos é separado entre o elemento masculino, ar e fogo, e elemento feminino, terra e água. Então, se eu equilibro os 4 elementos, eu estou equilibrando também os dois elementos, eu estou equilibrando então o tal, né? Estou equilibrando o tal dentro de mim. A astrologia e taoísmo também é a mesma linguagem, eles conversam, é a mesma coisa, né? E aí quando eu equilibro esses 4 elementos, eu chego no 5º elemento. E o 5º elemento eu olho de cima. Esse 5º elemento é o ápice da pirâmide. Tanto é que é só vocês verem que as 3 pirâmides do Egito fazem a conexão com as estrelas. Nós somos estrelas, só que a gente não lembra disso. Então por isso que assim, eu sempre falo para pessoas que estão no grupo do WhatsApp, não olha para o chão, olha para cima. Se reconheça como uma estrela, mas como consciência, ciente de que você é uma estrela, né? E aí olha que interessante, e aqui também a gente tem para baixo, tá, gente? O Merkaba, a gente sabe das figuras geométricas, está tudo baseado na astrologia. A gente tem as quadraturas, a gente tem os trígonos, e aí vai formando formas geométricas. E essas formas geométricas a gente consegue associar com a música. Para quem não viu, só jogar no YouTube, você vê pessoas que colocam um negócio de metal, areia em cima, e ela vai tocando música e ela vai formando fórmulas. É só ver como é que fala mesmo? Agora esqueci o nome dele, mas é aquele que ele conseguiu fazer as formas geométricas na água.
através da minha vibração, através do meu som, gente, da minha palavra. Por isso que a palavra é o verbo, o som é o verbo. E a gente tem que saber o que a gente vai falar. A gente tem que saber o que a gente vai colocar para fora, porque eu estou plasmando formas. Eu estou plasmando formas, e essas formas também plasmam o meu próprio corpo físico, né? Olha que interessante isso, né? E é astrologia, é astrologia. Por que é mais interessante uma pessoa que vem com planetas espalhados? Porque é melhor, porque ela vai ter uma questão de homogeneidade, tanto com o seu lado inferior do mapa, como o lado superior. Quando uma pessoa vem com muitos planetas aqui, ela às vezes pode ficar lelé da cuca, porque ela precisa da sustentação de base, que eu vou explicar para vocês. E aqui a gente voltando, o que acontece? Os mistérios da pirâmide estão dentro da pirâmide, né? Estão dentro de nós. E se a gente, então, a gente tem um raio, lembrando da escola, a matemática, ela é fundamental, a astrologia é pautada na matemática. Se eu, então, pego o raio, aqui não liga não, porque meu círculo tá horrível, tá? Se eu faço um círculo assim, ó, o que eu tenho? O que isso se lembra? O Sol. Olha aqui o Sol. Também está aqui, está intrínseco aqui dentro do mapa astral. Então eu tenho o Sol aqui. Por isso que quando eu chego no meu 5º estágio de evolução, olha o 5 aqui, ó, a gente já tinha que estar nos 5 estágios. O corpo mostra isso, gente. Quando eu era criança, gente, vocês não têm noção como eu questionava tudo. Tudo bem, ascendente em aquário traz muito isso, mas vocês nunca se questionaram por que vocês tinham 5 dedos? Gente, eu me questionava 24 horas. E essa questão da questionar é importante para você não aceitar os postulados que colocam, né? Então o que acontece? A gente tem um Sol aqui na pirâmide. A gente é Sol, né? Nós somos Sol, sóis, né? Sóis, tá certo? Sóis. Nós somos Sol. Para que a gente possa, então, acionar esse Sol, eu tenho que equilibrar os meus 4 pontos para que eu possa ter um raio perfeito. E aí a gente pode trazer a frequência e a sequência de Fibonacci. Está aqui, ó, está aqui também. E aí eu tenho um raio perfeito, e esse raio perfeito me faz o quê? Um círculo perfeito. Um círculo perfeito onde eu possa, então, irradiar o Sol. Eu não tenho nem começo nem fim. Eu sou a própria eternidade. Eu sou o próprio Sol, eu sou a própria vida. Então, o que acontece? A astrologia até me emociona. A astrologia, ela me ajudou a evoluir de uma maneira que, se não fosse a astrologia, hoje eu não seria a pessoa que eu sou, não. Porque ela mostrou todos os meus pontos negros da minha alma, aquilo que eu precisava, então, trazer da sombra para a luz, e eu consegui transcender questões aí importantíssimas. Por isso que eu tenho tanta empolgação, carinho, e eu levo isso para vocês, né? Lembrando sempre, o que eu quero passar aqui para vocês não é conhecimento. Conhecimento é assim, gente, toma 3 vezes água por dia. Ah, isso é um conhecimento, mas pra quê? Pra que serve? Vocês têm que se questionar, pra quê? Tá, eu vou fazer isso, mas pra quê? Pra minha vida, o que vai servir? Eu quero trazer consciência pra vocês, né? É consciência, é trazer isso pra vocês relembrarem quem vocês são. Vocês não são a personalidade, né? Vocês não são o conjunto de medos, de angústias, de limitações que existem num certo mapa, das crenças. Vocês não são isso. Vocês são muito mais do que isso. E a minha função é relembrar isso em vocês. É fazer com que desperte em cada um de vocês este Sol aqui. Este Sol. Para que a gente possa, então, para que a gente possa ser igual ao Sol. O que é o Sol? Né? Esse Sol que a gente vê é o conjunto de várias individualidades, Então, exemplo assim, individualidade que raiou, raiou, e aí a gente tem um Sol que irradia luz, que é o que vai acontecer aqui no planeta Terra. Então, a nossa função é irradiar o nosso Sol, aquilo que somos de fato. Então, a minha função é essa,
Então, assim, às vezes eu sou meia brava nos vídeos, eu não faço isso como uma forma de diminuir vocês, mas é para elevar vocês. É elevar, pra gente ser igual, porque aqui, assim, vocês veem um sol, você vê um raio melhor ou maior que o outro? Não, todos são iguais, mas todos precisam reconhecer esse sol dentro de si. Não dá pra gente se apoiar no sol do outro, não dá pra gente se apoiar na luz do outro. Por isso que você é astrologia, você é muito mais do que o seu mapa astral, né? Você é muito mais do que o seu mapa astral. Então, essa é a minha função e que a gente tenta fazer de várias formas, né? Então, a música, pra mim, vai ser o que vai acionar cada vez mais isso daqui. Não sei ainda como, né? Mas eu vou tentar assim englobar. Então, tem uma canção que eu já compus, quem já ouviu sabe, que é Lembre-se quem vocês são, lembre-se quem você é, fale pro seu coração que o amor é a sua missão. Lembre-se quem vocês são. E assim vai, tá, gente? Então é só um pedacinho. Mas é pra lembrar mesmo quem vocês são. Vocês são uma partícula divina. E não tô falando de uma maneira eufórica, não, gente. Mas a gente tem que sair dessa coisa da Matrix. Sair do divertimento de que as coisas vão me dar o amor. E não vão dar. A qualquer momento, né? A gente não sabe quando, a gente não sabe, mas a gente já sente isso. A qualquer momento as luzes desse sol vão se apagar. E aí cada um vai ter que brilhar, porque a gente vai estar no escuro. Então vocês vão ter que acionar o seu sol interno, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Lembrando, por que a gente tem que entender isso aqui com outros olhos, né? E eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Por que eu quero que vocês entendam astrologia nessa forma de relembrar quem vocês são, né? Lembrando que assim, aqui a gente tem, né, os 4 primeiras casas, para a gente desenvolver a nossa individualidade, a nossa prática, a nossa ação. Nessa ação eu tenho que dar uma forma, aqui é onde tem os meus dons, é aquilo que vai dar-me ferramenta para eu trabalhar, né? Para eu trazer o meu suporte estrutural, não é suporte só de material, não, aquilo que eu já sei de mim, né? Então, quais são os meus talentos e dons daqui, né? Daqui, o que eu tenho já, né? Aí aqui eu vou trazer então a questão, tudo pessoal, tá, gente? É tudo pessoal. Molda uma personalidade. Então aqui está relacionado com a minha forma de expressar, com a minha forma de trazer a lógica, de colocar então os meus pensamentos, né? Aqui eu vou trazer então, que é muito importante, que a Lua, ela traz esses 3 princípios, né? Aqui a Lua é minha vida interior, quais são de fato as minhas raízes, que traz alimentação de fato, que nutre a minha alma. Não é raízes familiares externas, gente, é interna. Aqui é vida emocional interna. Se a gente não entender isso, fica difícil para a gente compreender. Aqui a gente tem o nosso sol, quais são o nosso brilho, a nossa criação de fato. Aqui é como eu vou servir isso para a humanidade, né? E aqui então, é aqui que a gente já começa a subir então para o hemisfério superior. O que é aqui? Aqui é o outro. A gente sempre tem que lembrar então que a gente é positivo e negativo. Então a gente é masculino e feminino. A gente tem que lembrar sobre isso. Aqui é dualidade. A unidade é quando então eu tenho o equilíbrio entre as duas faces. O outro aparece na sociabilização, nos relacionamentos, na minha troca com o mundo. E é importante a gente ter a troca com o mundo. Lembrando que a internet, lembrando que os acessos virtuais, as realidades virtuais, elas estão diminuindo esse acesso com o outro. E é importante que é só através do outro que eu vou conhecer o lado que eu ainda não sei de mim, que é a minha sombra. Sombra não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Vocês têm que colocar isso bem na cabeça de vocês. A sombra é aquilo que eu ainda não conheço de mim, é meu inconsciente, de certa forma. E aí o que acontece? Quando eu conheço e quando eu
olho para o outro e me reconheço no outro, eu estou começando o meu processo de individualidade, no sentido do que? Meus processos de unidade. Eu reconheço que o que o outro tem eu também tenho, porque nós somos sóis. Somos sóis, não somos personalidades. E o que acontece aqui é a sombra, que de fato é meu subconsciente, que todo mundo tem medo, que as pessoas na astrologia mundana colocam como recursos do outro de maneira financeira. Não é financeira. Recursos esses que estão na sombra. O que significa isso? É um fogo, é um lado meu, entendam isso agora, é uma luz minha, que eu não sabia que existia, que eu sempre coloco para vocês que é o fogo congelante, é uma luz minha que eu não sabia que existia, que só através da interação com o outro eu vou poder resgatar lá da sombra, eu vou ter um recurso a mais, é um up, é um plus. Com isso eu então faço a integração dos recursos que eu já tenho, que eu já sei de mim, com aqueles recursos, né, com os dons, com aquilo que eu possuo de certa forma, que estava na sombra, que só através do outro que me trouxe isso, para que eu possa chegar então em Júpiter, em Deus. É aqui que a gente se transforma em Deus de certa forma, não é aqui embaixo. Eu preciso construir um corpo, eu não preciso ficar edificando prédios externos, não é isso. Vocês, cada um de vocês vieram para edificar a si mesmos, né? É edificar a si, não edificar o que a Matrix quer que você construa para fora. Então o que acontece? É aqui que eu vou virar Deus, é na casa 9, eu viro Deus, eu viro Júpiter. E aqui é onde eu construo, de fato, aquilo na matéria. É a espiritualidade na matéria, né? Na matéria. Por isso que é tão difícil a gente construir. Não adianta a gente ficar falando de Deus. Vamos viver Deus? Vamos aterrar Deus? Então isso é uma coisa importantíssima que vocês precisam compreender. Aqui eu faço o meu compartilhamento com o mundo daquilo que eu já sei. E aqui eu devolvo para Deus, eu volto para Deus, aqui eu dissolvo tudo. Isso aqui é uma brincadeira, é Jumanji da astrologia, né? Se a gente não entender isso, que a astrologia é para se basear, para construir o self, a si mesmo, eu não estou usando a astrologia de uma maneira inteligente, de uma maneira fidedigna à sua fonte, porque a fonte é assim. Isso daqui a gente tira da fonte aí para que a gente possa viver na matéria, para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa às vezes enfiar meleca na cabeça de algumas pessoas. Eu invento aqui, eu vou falando qualquer coisa aqui que não tem nada a ver. Então a astrologia, a função da astrologia é essa, para que a gente possa chegar nisso aqui. Eu primeiro tenho que construir um corpo. Este é o meu templo. Se você não percebe o seu corpo, se você não percebe o seu templo, comece a perceber agora. Comece a dar, como é que eu vou dar? Isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, a tinta é Deus, a câmera é Deus, tudo é Deus. Só que como eu vou perceber Deus fora, se eu não estou percebendo Deus dentro? Por isso que eu tenho que edificar e cuidar bem deste corpo, não de uma maneira neurótica, mas de uma maneira centrada, para que eu possa chegar nesse estágio evolutivo, em Sagitário, na casa 9. Então a função da astrologia é essa. E eu espero que cada vez mais os vídeos possam trazer consciência para vocês. Essa é a minha função. Passei por um processo bem, né, sabe, noite sangrenta da alma. Se você não passou, minha filha, você vai passar um dia. Mas vai com fé que dá tudo certo. E para que a gente possa construir de novo a família universal que somos. Quando a gente tem isso, quando a gente consegue acessar isso, e quem já acessou sabe, mas não é viagem, tá, gente? Não é imaginação, é acessar de verdade. A gente é tão feliz, vocês não têm noção como somos felizes na quinta dimensão, e a nossa função é voltar para esta quinta dimensão. Aqui não é nossa casa, aqui não é nossa casa, que isso fique bem claro para todos vocês. Então não projetem a sua vida para fora, construam dentro, que o fora automaticamente, por reverberação,
pela questão da química, da física, ela acontece. Você consegue edificar mundos na sua frente sem você, de certa forma, se forçar, se esforçar, porque o esforço é interno. Vocês têm capacidade de superação, vocês têm capacidade de estar na mutação de si mesmo e construir vocês mesmos. Eu tô aqui porque eu acredito em vocês, porque eu acredito na humanidade. Por mais que a gente às vezes vê situações, eu acredito na astrologia como forma de construir o self, porque a astrologia me ajudou muito a ser um ser humano muito melhor. E a gente tem que ser gratos, e a emoção vem, é uma emoção. A gente tem que ser gratos por todos aqueles, aqui ó, casa 7, por todos aqueles que passaram pela gente, por todos aqueles que estiveram no nosso caminho, que ajudam a gente a cada vez mais trazer a luz, o fogo, a luz que está congelado, que está lá na sombra, esquecido, e para que a gente possa ser um ser humano completo, de novo na unidade, que é Júpiter. Então eu agradeço cada um de vocês, agradeço demais ao meu pai, à minha mãe. Parece Xuxa, né? Quem que se agradece, Xuxa? Mas agradeço demais por todas as situações e eu sei que a constelação familiar, ela ajuda isso e um dia vocês também vão agradecer demais. E o resultado disso vocês vão colocar para a vida, vocês vão pôr na vida. Então, vocês não precisam me agradecer. A forma de agradecimento que vocês podem fazer é colocando vida na vida de vocês novamente. Então, um beijo grande para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!